Se você se dispuser a avaliar de forma honesta o passado histórico de países europeus, asiáticos e também do Ocidente, conseguirá perceber 3 direitos primordiais dos quais não podemos jamais abrir mão: o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. A onda progressista que inundou todo o planeta, seja de forma silenciosa ou vociferando, afogou milhões de pessoas com ideologias do seu interesse, sufocando-as, praticamente obrigando-as a concordarem com suas pautas, terminando por dividi-las em grupos. Republicanos versus democratas, direita versus esquerda, brancos versus negros, homens versus mulheres, etc. O que importa é dividir, buscando o caos social e arrumando simples culpados para problemas complexos. O avanço da ideologia feminista moderna e as pautas defendidas como aborto, ideologia de gênero, vocabulário neutro, que de neutro não tem nada, tornaram o panorama atual mundial difícil de se encarar para a maioria das pessoas, alvos fáceis de serem manipulados. É sobre esses assuntos e vários outros que hoje eu conversarei com o convidado do Red Talk, formado em Direito, com pós-graduação em Sociologia, História e Filosofia, cientista político Felipe Altamir, que veio de Natal para prestigiar o Red Talk. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. É um prazer enorme estar aqui, ao vivo. Ao vivo não, gravado, ao vivo. Isso, ao vivo. Estamos ao vivo aqui no ao vivo no pelo Instagram. Né? E é um prazer estar aqui em João Pessoa, falando com você, cara. Eu amo essa cidade. E, enfim, vamos em frente, né, cara? Felipe tá com mudança marcada, né, para o final do mês para Curitiba. Então, isso, para Curitiba. Quem estiver vendo esse podcast depois do mês de abril, sim, de maio, nós estamos em maio. Isso. Depois do mês de maio de 2022, já pode encontrá-lo aí em Curitiba. Isso mesmo. Então vamos conversar, Felipe. Eu queria começar sobre política, né? Inicialmente a gente precisa entender, e as pessoas em geral, o que é conservadorismo. Na minha opinião, no passado, antes de eu estudar, antes de eu ler o livro de João Pereira Coutinho, né, As Ideias Conservadoras Explicadas para Revolucionários e Reacionários, aquele livro abriu a minha mente. Vou pedir para os meninos colocarem aqui a capa. As pessoas não sabem o que é conservadorismo, de forma geral. Elas imaginam, já que a palavra pode retratar, ficar no tempo, estático, você conservar, sim, a gente tem a ideia de que é avesso à mudança. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, o conservador não é contra quaisquer mudanças. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, cara, o conservadorismo, pelo menos no imaginário popular, ou por alguns progressistas, alguns professores que não entendem de conservadorismo, eles sempre pintam o conservadorismo como se fosse alguém retrógrado, necessariamente, que ama o passado a todo custo e que teme a todo custo o futuro. Então, o conservadorismo, na verdade, é uma filosofia política, não é uma ideologia. Tá? E, fundamentalmente, o conservadorismo ele é como se fosse uma inclinação natural individual em que você visa preservar as instituições, tá, que deram certo e preservar aquilo que deu certo e que é bom se preservar na sociedade. Por exemplo, o conservador ele gosta muito de preservar as instituições democráticas, tá? O Estado de Direito, as liberdades individuais, o livre mercado, né, a economia de mercado, que é super importante, o direito à propriedade privada. Então, o conservador, ele necessariamente vai se posicionar contra ideias revolucionárias. O que seria uma ideia revolucionária? Muito simples, uma ideia revolucionária é uma ideia que propõe, né, a ruptura total do status quo da sociedade e propondo um modelo ideal de sociedade construído a partir da mente humana. Seria um modelo utópico. Um modelo utópico, que não é baseado na experiência humana. Ou seja, o conservadorismo ele valoriza a experiência gradual humana ao longo da história e, portanto, como ele valoriza, o T.S. Eliot fala muito até mesmo da democracia dos mortos. Ou seja, a gente respeita a vontade dos nossos antepassados. Essa frase foi muito feliz, né? A democracia dos mortos. A democracia dos mortos. A gente respeita a vontade dos nossos antepassados, a gente respeita o legado que eles deixaram, né? Que a gente tem um conforto por causa disso. Sem dúvida. Né? E a gente visa justamente proteger essas instituições para evitar uma ruptura muito grande no passado, uma convulsão social, ou no futuro uma convulsão social que venha a ser realizada por um revolucionário. Então, um revolucionário pode ser comunista, pode ser anarquista, pode ser até mesmo libertário, caso ele proponha uma mudança abrupta, revolucionária, propondo um ideal na cabeça dele que nunca foi testado. Isso vai dar certo, né? Então, eu realmente pensava isso, que o conservador era um cara que parava no tempo, fosse, por assim dizer, retrógrado. E quando eu fui ler, e esse é o segredo, né? Você buscar a informação como ela de fato mudou minha mente.
E eu falo sempre na minha página, tem muito mais gente conservadora do que se pensa. A maioria das pessoas Sim, é com conservadora. certeza. Do contrário, nós estaríamos já numa sociedade caótica. Exatamente. Os conservadores mantiveram essa sociedade da forma que está e estão tentando contra as ideias progressistas. Esse nome progressista é muito bom. É elogioso, muito confortável. né? Eu disse, rapaz, você tá num grande progresso, parabéns. Sim. E, na verdade, não é isso. As pessoas de pensamento progressista defendem, por exemplo, o aborto. Sim. E isso seria brutal com as pessoas que não conseguem se defender, leia-se fetos, né? Que, Sim. na verdade, não tem culpa de nada e estão ali, muitas vezes, por irresponsabilidades do casal ou de quem quer que seja. Então, eu falo sempre isso, que tem mais gente conservadora na sociedade do que eles mesmos pensam, eles mesmos podem imaginar. A maioria é conservadora. Tem amigo no WhatsApp que ele acha que tá me insultando, né? Ele manda uns posts assim sobre a mídia divulga, conservador fez isso, não sei o que ela distorce, né? Hoje, Sim. acredito que para ser da mídia tem que distorcer, senão você é colocado para fora. Graças à nossa liberdade, por enquanto, de poder falar isso que a gente tá falando aqui, a gente consegue levar mais informação para as pessoas. Então fala um pouco do progressismo, por favor, Felipe. Então, o progressismo, a gente chama o progressismo geralmente dos neomarxistas, né? Eles surgiram ali no começo, na metade do século XX, principalmente os autores da escola de Frankfurt, né? Os neomarxistas que vieram, digamos assim, depois das revoluções trabalhistas do início do século XX. Porque o que é que aconteceu? Antes, os marxistas eles se preocupavam com a classe proletária. Uhum. Então, o protagonismo, o suposto protagonismo da revolução marxista seria pelo proletariado. Então, Marx previu o seguinte, ele previu que, inevitavelmente, né, a revolução industrial ia avançar tanto, o capitalismo ia avançar tanto na sua exploração, que a própria classe proletária iria se tocar disso e, inevitavelmente, ia protagonizar uma revolução. Vamos revolucionar porque a gente está sendo explorado, a mais-valia isso tudo, e ia começar das fábricas, iam formar cooperativas aliadas ao Estado, o Partido Comunista ia ascender o poder, etc. E não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi o oposto. A classe proletária negociou com a classe burguesa por mais, entre aspas, direitos trabalhistas. E ele não viu isso. Ele não viu Marx isso. não viu. Nada não viu nada disso. Ou seja, por que as teorias marxistas são tão obsoletas, na grande maioria? Porque ele viveu a primeira fase da Revolução Industrial. E ele elogiou a Revolução Industrial. Ele mesmo admitiu que foi uma evolução em relação ao feudalismo. Pô, partiu do feudalismo para a Revolução Industrial, pessoas do campo, o êxodo rural, indo para as cidades, indo para os centros urbanos, ganhando muito mais. A classe burguesa, inclusive, estava incomodada na Revolução Industrial, porque trabalhadores estavam tendo acesso aos mesmos restaurantes, às mesmas lojas de roupa. Trouxe isso, né? A Revolução Industrial trouxe isso. Claro, tinham jornadas de trabalho maiores, mas, claro, estava no início. A tecnologia era muito baixa, então, para produzir para as massas era necessário uma carga de trabalho, uma jornada de trabalho muito maior, o que foi diminuindo depois, porque a tecnologia proporcionou isso, a tecnologia das fábricas, e a tecnologia das fábricas só evoluiu por causa do capitalismo. Sem dúvida, que é uma coisa natural, né, Felipe? Grande parte das pessoas não consegue perceber isso, e nessa época a mulher foi ajudar o homem. Sim. Na força de trabalho, né? Foi trabalhar também. E foi uma coisa natural. As pessoas, em geral, não entendem, não estão habituadas a pensar que a pobreza é uma condição natural do ser humano. Uhum. Ninguém nasceu com o que a gente tem hoje, eu costumo dizer isso na minha página também, que fala de moda masculina e de tudo na vida. Sim. Que hoje a gente vive muito melhor do que Rockefeller no século XVIII. Sim. A gente vive melhor que o monarca do século XVII. Qualquer monarca. O cara dormia com muriçoca lá, batendo nele a noite toda, nem que fosse um servo matando as muriçocas, mas ele... Não tinha água tratada. Não tinha água tratada, ele podia morrer com infecção de garganta. Sim. A penicilina é de 1928 e não foi fabricada em 1928. Ela foi descoberta. Até ela ser industrializada e entrar em produção, tem muito tempo. E as pessoas não entendem. Elas acreditam. Não entendem. Tudo hoje está aqui pra gente e isso surgiu há poucas décadas, né? E isso na Revolução Industrial também aconteceu. A mulher foi pro trabalho, não foi isso? Foi ajudar também. A grande maioria eram os homens, mas uma boa parte até mesmo crianças também foram, mulheres trabalho também infantil, foram. Né? Trabalho infantil naquela época, porque se vivia no campo, tinha poucas condições e
todo mundo ouviu falar que nos centros urbanos, né, a partir da Revolução Industrial, tinham novas oportunidades de vida, então houve um êxodo rural massivo ali, foi a partir daí da primeira Revolução Industrial. Se você pegar o gráfico do Our World in Data, falando sobre a diminuição da extrema miséria global, era acima de 80%, e depois da Revolução Industrial até 2015, assim, reduziu abaixo de 10%, sabe? Então, o mundo sempre está em constante crescimento e constante evolução, o capitalismo sempre está evoluindo. Foi o único que garantiu a mobilidade das classes. A mobilidade social nunca mais antes vista, por exemplo. Isso. Antigamente, nas sociedades mais extrativistas, você nascia na condição de escravo, você morria na condição de escravo. Feudalismo, porque foi a grande ruptura, né? Foi. Quando as pessoas fugiam dos feudos, elas formavam os burgos. Daí o nome burguês. Então, burguês era o cara que era ferrado no feudalismo, ia ficar sempre ali como servo. Os filhos, os netos, etc., se vivessem. O cara saiu, fugiu e foi para os feudos, e em troca disso tinha a guarda, o pessoal que garantia a segurança dos burgos. Falei feudos, mas eles iam para os burgos, né? Daí o nome burguês. Então, os burgueses, ao contrário de grande parte das pessoas pensam, eram pessoas pobres, que conseguiram negociar, e aí começou o mercantilismo, né? Depois das grandes navegações, e é o que eu falo aqui na página. Se você não estudar história, meu amigo, você vai ser manipulado nos dias de hoje. E qual é a sua percepção em relação às pessoas que seguem você, né? Eu conheci você pelo Instagram e gostei muito da sua página e do que você fala lá. Qual a sua percepção em relação às pessoas que estavam naquela pílula azul, de repente conheceram o seu conteúdo e diz, caramba, começa a trocar farpas e depois começa a ver que o que você está falando faz sentido. Qual é a sua percepção disso? É uma percepção ótima, porque você vê que, por exemplo, com ferramentas simples, que você dá informações simples, o moleque lá que estava sendo doutrinado, ele questiona o professor e o professor fica sem resposta. Tá? Então já aconteceu muitas vezes isso. O cara lá no Instagram falando, meu professor falou isso. Aí eu falei, cara, eu não vou nem te dar contra-argumentação, você só precisa fazer algumas perguntas. Pergunte para o seu professor qual é a fonte da informação. Só isso. A fonte. Aí na outra aula o professor falou uma besteira e o moleque perguntou, professor, qual é a fonte? Ele terminou a aula. Não respondeu, cara, terminou a aula e ficou por aí mesmo. Aconteceu isso com minha filha na semana passada, olha que coisa. Tem uma professora aqui que eu quero muito que ela venha, chama-se Zarinha, que ela dá explicações que você não vê a maioria dos professores de português, de língua portuguesa, falarem isso. E ela falou sobre o X, a sonoridade, o fonema X na palavra Félix, que ela falou que era Félix. E minha filha foi lá e perguntou para o professor, é Félix? Disse, não, é Félix. Quem disse? Não, professora Zarinha. Aí ela começou a entrar em embate com minha filha, uma jovem de 15 anos, que ainda não tem argumentos, né, suficientes, mas terá. E eu, caramba, olha o nível que chegou. Professores que levam para a sala de aula o vídeo sobre presos no Carandiru e mostrando como eles são coitados e maltratados, quando na verdade você tem ali assassinos, estupradores, e que na verdade a lei não está sendo cumprida, eles são soltos antes do tempo, etc. Coisas que só mudando a lei mesmo, né? E tipo, você vê que essa ousadia toda dos professores vem por causa da hegemonia que existe nas escolas e universidades. Na grande maioria das escolas e universidades, os professores são de esquerda, né? Eles têm uma espécie de salvo-conduto para ensinar o que quiserem. Então, basicamente, fazem um workshop na sala de aula, bota, sei lá, vídeos do Quebrando Tabu, bota vídeos para doutrinar os alunos e fica por isso mesmo. E aí ele se aproveita, se locupleta da sua posição de autoridade, ninguém pode questionar. E a partir do momento que um aluno decide confrontar, o posicionamento dele é de humilhar, querer humilhar o aluno. E isso está sendo quebrado, né? Graças a Deus, mas só é possível porque lá nos anos 90, o professor Olavo de Carvalho, que hoje é falecido, ele iniciou todo esse processo. Foi ele que iniciou. Eu tinha preconceito com o Olavo de Carvalho. Eu todo também. mundo tem no início. Porque todo mundo espalha. Porque tem algumas coisas que ele falou que realmente não são verdades, mas eu consigo, em relação à ciência, né, principalmente, mas eu não consigo ver uma pessoa somente por um tombo, né, um corte dela, né? Com certeza. E quando eu comecei a ver mais Olavo, né, aí eu, caramba, realmente isso faz sentido. O que ele está falando faz sentido. Pode prosseguir, Felipe. Não, porque na verdade o objetivo do Olavo, porque Olavo sempre foi um filósofo meio tradicional das antigas, ele ensinava seus cursos de filosofia ali em paz,
e o que fez ele se revoltar, digamos assim, com a esquerda. Ele chegou a ser progressista, né? Ele foi comunista no passado, no regime militar. Ele atuou com guerrilhas. Ele chegou a ajudar o Partido Comunista na época. Ele, no passado, salvas as proporções, George Orwell também era, né? Sim, com certeza. Progressista. Os progressistas defendem isso. E não, o cara que escreveu em 1984 era progressista. Exatamente. Também. Você pega boa parte desses autores, o Mises já foi progressista. Mises também. O Rothbard também. Boa parte deles, o Hayek já foi progressista no passado. Eu não sabia que o Hayek tinha sido progressista. Já tinha sido progressista. E, inclusive, aí o Olavo de Carvalho, cara, a intenção dele nunca foi ser pintado como, por exemplo, o ideólogo da direita. Não era a intenção dele. Ele estava ali normalmente ensinando seus cursos de filosofia. Na boa, caladinho. Aí se deparou com a hegemonia. O que revoltou o Olavo de Carvalho foi um tal de dicionário crítico da direita, que alguns intelectuais da USP fizeram. Quando ele foi ler esse dicionário crítico da direita, era para ser uma crítica, né? Eles botavam todos os autores da direita e faziam críticas a esses autores da direita. E quando ele foi ler esse dicionário crítico, ele viu que não tinha quase nenhum autor de direita verdadeiramente. Eles tinham ocultado, né, e suprimido a grande maioria dos autores conservadores de direita, Russell Kirk, Roger Scruton, Ortega y Gasset, tinham excluído todo mundo, criaram um espantalho, botaram até nazistas no meio lá, para ficar grande batendo. Parte das pessoas fala que o regime nazista é de direita. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. E o Olavo ficou ele se indignou. O Olavo se indignou e começou a desmascarar esse pessoal, né? Primeiro ele fez a nova era e revolução cultural, né? Ele denunciou a estratégia desse pessoal gramscista, que é de se infiltrar, né? Marxismo cultural, né? Aquilo que você influencia as pessoas. Foi a estratégia de Gramsci, né? A estratégia de Gramsci. Entrar pela cultura e conseguiu. Exatamente. Para mim foi um dos mais brilhantes autores neomarxistas. Foi incrível, né? O que Gramsci idealizou. Foi uma grande sacada. Na época em que eu fazia faculdade aqui em João Pessoa, né? Na UFPB, eu fazia medicina, e a gente não se preocupava com aqueles discursos do DCE. Era um pessoal que gostava da marihuana, que estava ali defendendo movimentos para os pobres, e ninguém se preocupava. Mas tomou uma imensidão que o país e o mundo todo está tomado por isso, né? Nós não temos mais controle em relação a isso. Tem uma coisa, Felipe, que eu mudei. Não sei se você vai absorver isso agora, é possível que você vá buscar mais informação em relação ao que o Bruno Garchagen, que eu gosto muito, provavelmente você gosta muito dele também, as informações que ele passa, e uma coisa que ele falou sobre direita e esquerda, né? Essa ideia de direita e esquerda veio da Revolução Francesa, 1789, e, na verdade, todos eram burgueses, né? Não tinha o pessoal que era desfavorecido e tal, era uma luta pelo maior poder. Sim. Né? Os girondinos e os jacobinos. Então veio de lá. Hoje a gente chama progressistas de pessoal da esquerda. Grande parte, eu não chamo mais. E o pessoal da direita de pessoal conservador. E nos Estados Unidos muda, né? Você vai ter os democratas que são de esquerda e os republicanos que são de direita. Beleza. Porém, quando você vai avaliar outros critérios, você engloba todo mundo, aí você vai ter tantos critériozinhos nesse meio. Exemplo, você vai ter aquele senhor que é casado, que tem ideais conservadores e que de repente ele defende o aborto. Sim. Que é uma coisa, é um ideal, uma defesa do pessoal progressista. Então ele acaba não se enquadrando no quadro de direita. Então, hoje eu falo em termos conservador e progressista, e ali no meio a gente não sabe o que dizer. Né? Não tem nada a ver com liberal, fica meio estranho. Então hoje a gente tem essa grande variedade de pensamentos, e eu não sei, eu queria saber a sua opinião, eu não sei onde enquadrar. Quando a gente enquadra em rótulos, a gente limita muito o pensamento, e com a internet, essa limitação foi-se, acabou-se, não existe mais. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu falo progressistas, não falo mais esquerda, falo progressistas e falo conservadores, ou seja o que for, libertários, anarquistas, etc. Eu também costumo falar assim, cara, e quando eu falo progressista, eu até retomando aquele raciocínio, que eu falei que antigamente os marxistas defendiam a classe proletariado. Isso. Depois que eles negociaram com a classe burguesa por mais direitos trabalhistas, né, com muitas aspas, se criou um novo marxismo não focado na classe proletária, mas na classe identitária e no lumpenproletariado. O que seria o lumpenproletariado? Seriam aqueles marginalizados, segundo os neomarxistas, tipo os bandidos, as prostitutas,
aquilo que é excluído mesmo da sociedade. Então, a ideia era pegar esses grupos, né, e transformá-los em protagonistas da revolução. E a revolução não seria mais focada no aspecto necessariamente econômico, mas vem a influência do freudismo sexual, a revolução sexual, o feminismo, muito focado na parte comportamental da coisa, visando o quê? Desconstruir o que eles consideram um dos pilares do capitalismo, da burguesia, da civilização ocidental, que é a família. Primeiro a família tradicional, tá? Primeiro ataca a monogamia, família, aquela coisa toda. Depois de você desconstruir tudo isso, você abre mais, você viabiliza, você pavimenta mais o caminho para a revolução. Então eles estão muito mais focados nas pautas identitárias hoje em dia. Feminismo, o movimento LGBT, o movimento racialista, né, deles que eles dizem defender os negros, mas não defendem coisa nenhuma. Não defendem. Até porque, na minha opinião, não precisa mais de defesa. Pois esse racismo que as pessoas pintam aí não existe mais da mesma forma. Não, com certeza. Eu não estou dizendo que não existe, existe. Pois é. Mas é tudo hiper, mega, super faturado, né? Os caras colocam aí Saiu uma coisa, saiu um evento que envolveu racismo. Vai ter hashtag por 2 semanas. Com certeza. E, inclusive, aqui no Brasil tem uma ânsia enorme de se fazer um novo George Floyd, né? É verdade. Qualquer vítima que seja negra, eles não respeitam o luto das famílias, eles não respeitam. Não olham o agressor. Não olham o agressor e usam. O agressor foi negro, né? Da última hashtag aí. Hashtag. E usam como palanque político e que se dane a sensibilidade das famílias em nada. Eles querem botar causas revolucionárias em cima da morte das pessoas. Então, gosto muito de dizer que o racismo do Brasil ele é circunstancial, não estrutural. Né? É verdade. Porque falou de estrutural. Esse negócio estrutural aí, eu fui estudar, né? Caramba, é loucura. O cara... Cola. A maioria não lê. Cola muito. E estrutural existia nos Estados Unidos com lei de segregação. Acabou. Não existe mais. E se você for nos Estados Unidos, tá? E existem comunidades afro-americanas em que eles mesmos falam isso, os próprios afro-americanos se afastam dos brancos, tá? Eles que... digamos assim, eles que têm uma atitude segregacionista com os brancos lá por causa desse eles tipo que de... têm o racismo, né? Eles que têm o racismo. Que bolaram aí o termo do racismo reverso. É racismo reverso. Ou racismo ou não é. Racismo ou não é, pô. Pode ser contra judeu, contra branco, contra negro, contra asiático. Então, tanto faz, cara. A questão é, de tanto eles infiltrarem esse tipo de ideologia na cabeça dos afro-americanos, muitos deles acabam agindo dessa forma. Tipo, não se case com branco, não se meta com branco, vamos nos isolar aqui em bairros afro-americanos, esse tipo de coisa. Isso, de certa forma, tem até muita influência do pensamento eugenista também. Nos Estados Unidos teve a Margaret Sanger, por exemplo, que é uma ícone feminista, né? As feministas dizem que não é feminista. Mas a mulher é feminista assumida. Né? Aí você lê os livros... Você não é feminista. Sou! Pois é. Eu sou feminista. É tipo o Hitler, que a direita e a esquerda ficam empurrando um pro outro. As feministas ficam empurrando para fora a Margaret Sanger, dizendo que ela não é feminista. Porque ela foi assumidamente simpatizante do partido nazista e ela tinha assumidamente uma posição eugenista. Ela defendia de fato a hierarquia racial e ela protagonizou o que hoje se chama o Planned Parenthood, hoje nos Estados Unidos. Planned Parenthood. Que supostamente é para proteger os direitos reprodutivos da mulher. Na verdade, ele foi idealizado a partir de um projeto da Margaret Sanger para instalar clínicas de aborto em bairros afro-americanos para desestimular a reprodução dos afro-americanos. Tá? E não só isso, como ela também procurava associar pastores, alguém das igrejas, para estimular o controle de natalidade, tá? Somente entre os afro-americanos, para que eles reproduzissem menos, para que praticassem mais o aborto, e as clínicas de aborto foram estrategicamente instaladas somente em bairros afro-americanos. Isso ela admite. Cara, é impressionante. Tudo calculado, tudo né? calculado, e você vê que tem correlação muito grande, cara. E tá tudo aí na internet. Às vezes o Google dá uma bugada, né? Eu procuro muito no DuckDuckGo, que mostra mais coisa, né? Nesse browser aí que traz coisas que não aparecem Cara, no Google. você tem que procurar nos livros, esse tipo de coisa. Se for procurar no Google, não vai achar. O Google ele já tem, acho que o mecanismo lá de programação do algoritmo já é para excluir determinados sites que não falem. É verdade, eu já fiz esse comparativo aí. Da agenda progressista. Você estava falando aí do nazismo, né? Que quando eu comecei a não tratar mais esses assuntos como direita e esquerda, tratar como conservador e progressista, quando você começa a pegar critérios e anotar, né? Você pega e anota qual é o que centraliza poder, qual é o que o cara tem autoritarismo, qual é o que desrespeita outras raças, etc. Vai cair pro progressista, o nazismo.
Você concorda com isso que eu acabei de falar? Cara, eu concordo. Se você for mapear a ideologia do bigodinho alemão, eu gosto sempre de falar assim, porque senão o YouTube corta. vai querer bloquear, o Instagram vai querer bloquear. Então os meninos já colocam o pino, uma mudança aí. Uhum. Sempre quando fala do nacional-socialismo, acho que aceita pronto, é mais bonito. Nacional-socialismo alemão. E se você realmente procurar saber o que o bigodinho alemão fez, né, enquanto nacional-socialista, você vai ver que as pautas eram muito mais para a esquerda do que para a direita. Centralização do poder. Exatamente. E no contexto histórico havia sempre uma confusão. Por exemplo, existia de fato uma ala da direita que dizia defender o nacional-socialismo. E existia da esquerda também. Por isso que se faz essa confusão até hoje. Porém, quem é que ganhou a guerra? Os russos ganharam a guerra. Isso. E eles são profissionais em propaganda soviética. Demais. Tanto que colocaram o nome da Alemanha, deles, Sim. de República Democrática. Eles sempre usam o nome democrático. Sempre. Né? A República Democrática da China, a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Sempre usa, que é pra bugar a cabeça da pessoa. Não, como é que é democrático se o cara manda em mim aqui, Sim. diz o que eu tenho que comer, etc. E eles são profissionais nisso, cara. Desde o início da guerra, eles sempre se colocaram como os protagonistas na luta contra o nacionalsocialismo, na luta contra a ideologia do bigodinho alemão. Uhum. E toda desculpa que eles inventam para o autoritarismo que eles têm, na verdade, é para desnazificar algum determinado povo. A Rússia usa isso até hoje. Você vê que Putin está querendo, ele diz que quer desnazificar a Ucrânia, como se não houvesse grupos... É tudo pensado, cara. O cara sabe disso. O cara é profissional da propaganda, ele já foi da KGB. Então você já vê que a alma soviética continua ali na Rússia, embora que haja uma repaginada na estrutura institucional e na política econômica da Rússia. Você vê que houve uma grande guinada desses regimes comunistas. Porque eles já descobriram que não funciona você estatizar totalmente os meios de produção. O Mises já provou isso em 1929, e os próprios russos, os próprios nazistas, né, eles apreenderam o escritório do Mises, ele foi refugiado, e lá eles leram os documentos e depois os russos tiveram acesso a esses documentos, em que ele basicamente comprovava ali que não havia cálculo econômico na economia socialista, e por isso que o colapso era inevitável. Porque se não tem mercado, não tem como você calcular preço. Se não tem como calcular preço, você não tem como alocar recursos. Então é por isso que havia pobreza, escassez de recursos, houve uma grande fome na Ucrânia, que é o Holodomor. É por isso que houve esse tipo de desgraça. Que eles negam, né? Os progressistas negam o Holodomor. E é engraçado que é socialmente aceitável negar o Holodomor, mas se negar o Holocausto é um crime na Alemanha, por exemplo. Exato. O que deve ser, de fato, repudiado. Mas, por exemplo, um comunista negar o Holodomor, que matou 2 vezes mais do que o Holocausto, o Holodomor matou 11 milhões de pessoas e é comprovado que houve alertas internacionais para Stalin conter a grande fome que estava prevista ali na Ucrânia. Stalin negligenciou e propositadamente, por causa da resistência dos camponeses que estavam ali localizados, ele simplesmente deixou rolar. Impressionante. Morriam de frio, comiam os que morriam, né? Havia canibalismo, né? Canibalismo, todo tipo de desgraça. Eles inventam a desculpa, não, Stalin na verdade não queria isso, foi algo não intencional. Na verdade, o que não faltou foram alertas internacionais para o Stalin que foram solenemente ignorados. E ele usou isso como um mecanismo de punição. Né? Ele queria punir o povo da Ucrânia e esse tipo de coisa aconteceu. Você pode ver no Memorial Ucraniano também, que tem lá em Curitiba, tem muitos referenciais históricos. E tem um livro muito bom também, que é O Diabo na História. Eu não esqueci o nome do autor, que é um nome russo, é um nome complicado, mas se vocês pesquisarem no Amazon, você vai ver que ele faz uma análise das semelhanças entre Stalin e o bigodinho alemão. Então, Stalin eu acho que também vão bloquear, viu? Não duvido Stanley. nada. Não é Stanley. O russo Stanley. Cara, interessante demais. Pode prosseguir, Felipe, por favor. É só para vocês terem uma ideia de como é complicada essa questão de ideologias, você mapear alguém como... Por isso que eu tava te falando aquilo, você separar em 2 grupos, conservadores e progressistas, e ali um pouquinho você pegar o pessoal que Como eu chamo? Quando alguém me pergunta, Felipe, o nacionalsocialismo alemão, direita ou de esquerda? Eu sempre falo terceira via, tá? Por que terceira via? Tá no meio termo. Terceira via, porque é um modelo fascista, tá? Não é totalmente fascista porque foi repaginado. Aí falo, não, porque tem nacionalismo, e o nacionalismo às vezes é da direita. Não, tem nacionalismo de esquerda. Tem. Quem é que alardeava que queriam invadir a Amazônia na década de 90? Era a esquerda. Quem é que fica defendendo nacionalização das empresas privadas? Era a esquerda.
Porém, o que o bigodinho alemão fez, ele não exaltou os símbolos nacionais, ele substituiu os símbolos nacionais pelos símbolos do partido, coisa que a esquerda, os partidos comunistas e socialistas sempre fazem. O que é que o PT faz? Ele sempre coloca o símbolo do PT acima da bandeira do Brasil, os símbolos do partido acima dos símbolos nacionais. É verdade. Foi exatamente isso que o bigodinho alemão fez em todo lugar. Ele simplesmente destruiu todos os símbolos nacionais e criou símbolos biônicos que eram referentes ao partido que ele pertencia. Isso daí não é nacionalismo de direita. O nacionalismo de direita, ele preserva muito a nacionalidade, o contexto histórico, a herança cultural, os símbolos nacionais verdadeiramente, eles não criam e não substituem. Ou então, de certa forma, o bigodinho alemão aí foi revolucionário. Sim. Houve uma ruptura do que era tradicional, eles romperam os símbolos nacionais e substituíram pelos símbolos do partido. Então tudo foi repaginado. O homem alemão não era o homem alemão tradicional, era o novo homem alemão. Isso, tem tudo isso disponível. Tudo isso, essas cara. fotos aí, pra quem quiser ver na internet. Os pôsteres Mas de exige propaganda. dedicação, né? Buscar informação. Sim, cara. Grande parte das pessoas não lê. Elas acabam absorvendo o que os professores que vão doutrinando, os músicos, né? Isso aí é o marxismo cultural que eles negam. Sim. É uma estratégia também, né? Negar o óbvio. Você Sim. nega aquilo que está sofrendo. Não, isso aí é invenção. Usam ad hominem o tempo inteiro, né? Para tornar aquilo ali falso e acabam para os desavisados tornando. O gordinho italiano também deu uma modificada aí nessa parte que o bigodinho alemão fazia, Sim. né? Para poder colocar seu plano lá na Exatamente. na O gordinho Itália. alemão foi mais fiel ao fascismo na sua essência. Tá? Que o pessoal hoje pensa Faixa, né? O fascismo ele chamava É lá. o fascismo. O pessoal pensa que fascismo é xingamento, né? A esquerda, verdade. principalmente. Mas não, fascismo de fato foi uma teoria política. Existe o Giovanni Conradini, o Giovanni Gentili, se eu não me engano. Posso estar trocando os nomes, mas eles foram nomes teóricos tradicionais do fascismo, que defenderam abertamente o fascismo. E realmente é uma teoria política, é uma ideologia muito específica. O conservadorismo ele é contra ideologias, é contra o fascismo, comunismo, socialismo, anarquismo. Eu comparo muito isso aí, Felipe, que acontece que o pessoal sai insultando, seu fascista, não sei o quê. Já bati 3 vezes aqui, Juan, não sei se deu nada aí não. Eu comparo muito quando vinha a gente na faculdade, vinha um americano que não falava português, né? A gente não vai lá falando zero inglês, não. Tem uns corajosos que vão, mas a maioria aprende a pedir um McDonald's, pelo menos. E aí vinha um americano aqui entre nós. Aí a gente dava um palavrão, né? E, tipo, ia pedir uma cerveja pro garçom, a gente dizia um palavrão pra ele pedir, né? Tipo, não sei o quê. E todo mundo tirava onda com o cara, inclusive o garçom. Tipo, o cara não sabia qual era o significado, né? Tipo, bunda. Sei. Dizia pra ele dizer bunda, ele, bunda, mais uma bunda. e aí todo mundo tirava onda e ria. É mais ou menos como que acontece com muitas pessoas que acabam seguindo a onda, fazendo, mas é defesa dos pobres, é defesa das minorias, não sei o quê, e vai repetindo, e isso acaba contagiando as pessoas ao redor. E a repetição segue. Sim. Tem muito a ver com o método de estudo, que você fala sobre o método Paulo Freire, que eu sou avesso. Já antecipo. E provavelmente você o será também. O que é que você fala sobre o método Paulo Freire? Então, o método Paulo Freire, ele era focado em adultos analfabetos, acima de uns 40 anos. Tanto é que ele fez experimento em Angicos, no Rio Grande do Norte, e era focado nesse público. Então, qual era a ideia de Paulo Freire? Alfabetizar a partir dos símbolos concretos que um adulto tem na sua vida. Por exemplo, o pedreiro, ele sabe o que é um tijolo, parede, cimento, esse tipo de coisa. Então ele vai aprender as palavras, ele vai rechear o seu vocabulário, o seu imaginário a partir da sua realidade. Só que existe um problema nisso daí. Paulo Freire, embora seja vastamente citado no mundo inteiro, ele não é aplicado em nenhum lugar do mundo. Não é. Não existe. O que é aplicado na grande maioria das vezes é o método tradicional fônico de alfabetização, que é você começar pelas letras, começar pelas sílabas, e depois construção de palavras, construção de frases, etc, etc. E depois construção de raciocínio lógico. Exatamente. Você começa pelo pouco e depois vai ampliando o seu vocabulário, o seu imaginário, esse tipo de coisa. E já foi testado várias vezes. O Mortimer Adler, que para mim eu considero um dos maiores pedagogos da história, ele foi um filósofo do ensino, da pedagogia. Ele tem um livro excelente, que é A Arte de Ler, se eu não me engano. É Como Ler Livros, e tem um outro que é A Arte de Ler também. E ele ensina muito isso. Ele prova que esses métodos desses socioconstrutivistas ou desses pedagogos mais progressistas, eles não funcionam tão bem na alfabetização de crianças.
E o que funciona mais, as crianças aprendem mais quando você ensina um método tradicional. E principalmente adulto também. Quando você vai alfabetizar adulto, se você ensina pelo método fônico, tá? Com a separação silábica, construção de palavra, depois construção de frase, aí a pessoa aprende mais. O que muitos deles ensinam é você ensinar primeiro a frase, ensinar, vai pelo todo, depois você vai recortando. Isso daí não funciona muito bem, tá? E eu falo isso de maneira geral, esses pedagogos que são contrários ao método pedagógico mais tradicional. E Paulo Freire era um deles, tá? Então tá condensado aí nessa marmita toda essa metodologia que vai de contra o quê? Esse método pedagógico que você lá era criancinha, não sei se hoje em dia ensina isso, mas pelo menos quando eu era criança, quando estava aprendendo na alfabetização, era assim, primeiro separação silábica, depois a construção da palavra, depois a construção da frase, depois você já lê um parágrafo inteiro, depois você lê uma página, depois lê um livro. Então foi assim, foi rápido. Nossa, The Flash, todo mundo aprendia a ler assim. Hoje em dia, eu não sei se é tão aplicado assim. Cara, mudou muito. Hoje em dia, se eu não me engano, repreende até mesmo o erro, né? Dizem que é uma espécie de preconceito linguístico, que tudo você não pode... né? Você não pode repreender uma criança. E outro pedagogo sensacional aqui no Brasil, ele não é brasileiro, mas ele ensinou aqui no Brasil, é o Pierluigi de Piatti. Salvo engano, ele já faleceu, não é isso? Já faleceu. Eu já vi alguns vídeos dele. E só depois que ele faleceu que os livros dele começaram a ser vendidos. É incrível, né? É fogo. Enquanto ele estava em vida, ele ensinou isso e ele usava neurociência para isso. E ele provava que esse método Paulo Freire da pedagogia do oprimido, sendo aplicado, por exemplo, que o professor ele é necessariamente autoritário e que reprime a manifestação de aprendizado espontâneo do aluno, esse tipo de coisa. Ele afirma que isso emburrece o aluno. Se você não repreender o erro do aluno desde cedo, vai causar um fenômeno de imprint na mente do aluno e vai ser muito difícil para ele largar o erro. Ou seja, se o cara aprende desde pequeno a falar errado e cresce falando errado, dificilmente ele vai deixar de falar errado, cara. Dificilmente ele vai... E você não corrigir isso aí... Se você não corrigir desde cedo... Cara, eu peguei toda essa transição. Então, quando eu fui aluno no primário, etc., eu peguei esse ensino que era o normal. Vamos chamar de normal, porque esse outro aí é totalmente anormal. Uhum. E não senti dificuldades. Eu vi essa transição. Eu comecei a ver as pessoas falando errado e as outras não podem reclamar, porque teve até um seguidor que certa vez me repreendeu. Eu falei, tava num contexto que eu não me lembro qual era, mas isso não vai mudar nada do que a gente tá falando aqui. E eu usei a palavra denegrir. Não, sim. Pronto, já sabe isso aí, né? Sim. Aí ele falou, olha, isso aí é um preconceito, porque denegrir é não tornar negro. Não sei. Cara, que malabarismo retórico, eu só disse isso, pô. Aí quando a pessoa fala deu branco, que é algo ruim, que esqueceu. Pronto. Aí não é racismo. Aí eu mandei o significado da palavra para eles. Bicho, então me dizem, onde é que tá o racismo? Se é aqui na minha palavra ou se tá na tua cabeça? Ganhei o bloco. Né? Exatamente. Bloqueou, deixou de seguir. O racismo, na maioria das vezes, os progressistas tá no coração deles. Tá na casa deles, tá na cabeça deles. Não tá na cabeça deles, não tá em quem eles acusam. Pois é. E isso reflete-se em tudo, né? Você vai ter a mídia dominada pelo marxismo cultural, que eles negam, obviamente, vão negar. Sim. Usam ad hominem. Eles não se importam muito com isso, não tem muitos escrúpulos, né? E deixa eu ver aqui o que eu coloquei mais, Felipe. Tem tanta coisa aqui que eu tô escolhendo o que perguntar a você pra gente debater mais. A mídia critica mais as falas infelizes e o atual presidente é um showman em falar besteira, mas não faz besteira sempre, né? Uhum. E a mídia critica mais as falas infelizes do que ações. O que você acha disso? Então, eu primeiro acho que é falta de senso de proporção, né? Inclusive, isso é mais um mecanismo de subversão. É você fazer com que as pessoas elas não tenham senso de proporção. Porque se não tem senso de proporção, não tem senso de justiça. Então, a pessoa, ela fica mais sentimentalmente afetada por uma fala infeliz do que por uma ação concreta de corrupção que tirou, sei lá, bilhões de reais dos cofres públicos. Paradoxalmente. Então, na campanha vai ter muita gente que vai falar, não, assim, Bolsonaro fala, por exemplo, vai falar muita besteira, vou votar no Lula, que Lula fala muito mais besteira do que Bolsonaro, mas digamos se fosse o Haddad, tá? Bolsonaro fala muita besteira, não sei o que lá, e você fala, pô, mas o Haddad é do PT, o PT assaltou o país, roubou... Cara, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Mas não foi da história do Brasil. Isso mas não faz as pessoas As mudarem. pessoas, elas não raciocinam não pensam. Com base no seguinte, ações concretas, elas estão acima, né, no escalonamento do que as palavras, tá?
É a sociedade, aquela Tem versão até que as palavras machucam. Tem até uma frase aí, que eu não me lembro se foi na Manosfera, o Red Pill aí, que fala: não se importe com o que a pessoa fala, importe com o que ela faz. Sim. Né? Preste muita, Ações. Porque muita muitas atenção vezes você nas fala uma ações. coisa, você mostra que é bonzinho ali, você tá fazendo uma coisa totalmente diferente, ferrando as pessoas, e às vezes você não sabe se expressar. Eu acredito que hoje em dia a dificuldade de se expressar vem como reflexo de décadas de método Paulo Freire. As pessoas leem menos. Eu estava lendo um livro sobre... Foi de um francês, eu não me recordo agora do nome dele, mas fala sobre a queda de QI nessa geração atual. Sim. Foi a primeira geração em que o QI caiu. Não que o QI seja uma grandeza absoluta, né? Mas a gente começa a raciocinar, caramba, o que foi que aconteceu, né? E você, coincidentemente ou não, tem toda essa evolução do progressismo sendo difundido pelo mundo inteiro, né? E tá chegando aqui na gente a onda na América Latina e América do Sul, né? Os países todos com governos progressistas. Na próxima eleição a gente vai ficar perante aí uma grande batalha e talvez seja bem complicado pra gente, né? Na sua opinião, o Brasil criou, antes de tudo, antes de crescer economicamente, um bem-estar social? Ou seja, antes de o país ter condições de suprir aquela população que é mais necessitada, ele supre a população mais necessitada sem ter condições? Ele não tem dinheiro em caixa para isso? O que você acha? Então, o Brasil sempre teve um histórico de dívida, tá? Sempre teve dificuldade de atingir algum superávit. A responsabilidade fiscal aqui no Brasil raramente existe. E, por exemplo, começou um grauzinho de responsabilidade fiscal com o governo FHC. Eu gosto muito de chamar o PSDB como uma espécie de PT com responsabilidade fiscal. Porque pelo menos eles têm esse senso. PT, sabe? Que a mãe brigou com ele. Exatamente. Agora vai se comportar na primeira semana. O Olavo chamava PT de camisinha. O PSDB... Pode ser. Então, é basicamente isso. O PSDB ele tem noção de responsabilidade fiscal porque, digamos, o PSDB ele remete muito aos mencheviques. Enquanto o PT é os bolcheviques, os revolucionários. Grande partido, né? Grande partido bolchevique. Porque os mencheviques, eles falam assim, tenha calma aí, cara. Vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade, vamos gradualmente. Não é assim não. E Lenin estava lá nos bolcheviques, né? Os bolcheviques. Os mencheviques, eles entraram na London School of Economics. Ou seja, eles criaram uma grande tradição econômica de social-democracia, aquela coisa assim, estado de bem-estar social, aquele tipo de coisa. Esse é o espírito que permeia o PSDB atualmente. Sempre foi assim. Então, um pouco de responsabilidade fiscal começou com o Plano Real, tá? Começou com o tripé macroeconômico. Sensacional. Tipo eu peguei a época, Felipe, daquelas... hiperinflação. Daquelas inflações que a gente tinha que fazer as compras do supermercado na sexta, pô. Sim. Porque na segunda já tava tudo mais caro. Eu peguei isso. Ficava o cara do estoque muda de preço toda hora. Incrível isso aí. Era o estoquista. Era o estoquista. Eu peguei essa época. Existia um trabalho só para isso, por causa de um sintoma de hiperinflação. E realmente temos que reconhecer esse preservativo que foi colocado aí pelo PSDB foi muito importante pra gente chegar no que hoje tá meio que desandado, porém ainda tá sob controle, né? A gente com certeza. Tem um controle nisso. Aí o Lula, ele foi eleito, ele só foi eleito em 2001 porque ele aderiu ao Lula Light. Eu votei nele, viu? Votou nele? Votei nele e você talvez não tenha votado porque eu sou mais velho que você. Com certeza. O cara era demais, eu cantei Lula lá. Sim. Brilha uma estrela. Brilha uma estrela, ele ganhou, imagina você cantando. Todo mundo cantei, fui pra comício. Lula fez uma coisa que se chama caravana, não sei de quê, né? Caravana, o cara completa. Ele foi parar na minha cidade, Cajazeiras, Paraíba, que fica a 490 quilômetros. Eu tava lá. Eu fui vê-lo. Aí ele fez Cajazeiras, Souza, Pombal, Patos, Campinas, João Pessoa. Qualquer cidade com mais de 40 mil habitantes, ele tava lá. Nossa, cara. Toda a campanha. E você viu que ele tentou várias vezes? Tentou várias vezes. Nessa, ele ganhou. Sim. E por que nessa ele ganhou? Porque nas outras vezes ele adotava um discurso mais radical. Ele teve que disfarçar. Teve um cara, um marqueteiro que fez um marqueteiro que fez o Lula Light, que foi capa da Veja até mesmo. O Lula Light, uma nova versão do Lula para agradar o capital externo e para agradar os empresários do Brasil. Trocou os costumes, né? Eu seria um bom consultor de imagem para ele. Eu não sei se eu estaria aqui, né? Talvez eu estivesse preso. Ele precisa... E é a mesma coisa com o Hugo Chávez, cara. O Hugo Chávez, ninguém fazia ideia que aquele cara era um socialista que ia estragar a Venezuela.
Fidel defendia a democracia. Tem uma entrevista no YouTube, Fidel defendendo a democracia, dizendo-se democrata. E depois de alguns anos, Guevara foi na ONU, pô, na Assembleia da ONU, nos Sim. Estados Unidos, que o pessoal fez a Assembleia lá, e ele disse, estamos fuzilando e fuzilaremos mais. Sim. Está na internet e as E pessoas vestem a camisa, cara, do cara. E não só isso, como o Fidel Castro alegou de maneira clara que a Revolução Cubana não é para Não é para viagens. Vialhos. Ou seja, Revolução, ele o que exterminava vialhos lá sim, também. mandava para campos de concentração. Ele admitiu, ele pediu desculpas por ter perseguido assassinados homossexuais. E Fidel Castro, o Che Guevara eram Só que ele não todos falou contra. homossexuais, ele usou O termo pejorativo. Mesmo, um termo totalmente pejorativo, eles não ligam para isso. Foi o que eu coloquei aqui. O pessoal que é LGBTQIA+, que defende progressista, eles não sabem o que defendem. Né? Cara, porque Lenin, Stalin, Fidel, o pessoal cara, tem muitas curiosidades. mandava fuzilar. Por exemplo, no início da Revolução Russa, cara, o que é que acontece? Na primeira onda do feminismo ali, o Wollstonecraft ali na Europa, na parte ocidental, e quem comandou ali o feminismo na União Soviética foi uma mulher feminista chamada Alexandra Kollontai. Kollontai, que é a proto-feminista chamada, né? É? Antes da primeira onda, né? Que É foi considerado primeira onda já, porque Já é, o achava que fosse Wollstonecraft é considerada a fundadora da primeira onda. Ah, divergência, tem que falar, era a primeira onda Olympe é o de Gouges. sufrágio, né? Tem uns que chamam, não, Olympe de Gouges, que foi a que inaugurou a primeira onda do movimento feminista, mas quem realmente construiu a carta, né, Foi Kollontai. foi Wollstonecraft. Wollstonecraft, ela era na mesma época de Kollontai. Isso. Contemporânea. Contemporânea. E Kollontai, ela escreveu vários livros e vários ensaios, tipo A Política e o Eros Alado, sempre relacionado com o freudismo sexual, revolução sexual. E ela ficou incumbida na União Soviética de espalhar o feminismo, de explicar para as mulheres por que elas deveriam ir para as fábricas, de explicar para as mulheres por que elas deveriam se libertar sexualmente, adotar o aborto, esse tipo de coisa. E quando Lenin assumiu o poder, ela virou uma espécie de ministra do bem-estar social e ela aplicou o feminismo. Tá? Para quem acha que os ideias feministas nunca foram aplicados, isso aí é 1917 a 1920, por aí, né? Por aí. Alexandra Kollontai, enquanto ministra do bem-estar, ela basicamente aprovou a lei do divórcio, ela liberou totalmente o aborto, ela tinha a ideia de promover cabines de sexo livre, ou cabines em que os homens pudessem escolher as mulheres de maneira livre, uma espécie do Tinder, sem ser um Tinder pessoal. Enfim, cara, todo tipo de... Tinder. O primeiro Tinder, promiscuidade total. O que aconteceu foi uma vasta anomalia. Primeiro, houve uma epidemia de doenças venéreas. Segundo, uma epidemia de abortos e mulheres morrendo, os filhos morrendo. Terceiro, homens abandonando as mulheres para ficar com as novinhas e não tinham dinheiro para pagar a pensão. Então, e não tinha a justiça brasileira como o pessoal tem favorecendo. Hoje. Isso. Então, um monte de mulher entrando com ação judicial falando, a gente tá sendo abandonada, e não é isso que a gente quer. Aí, salvo engano, Stalin mudou isso, né? Stalin reverteu. Ele estava precisando da força das mulheres. Sim, e ele voltou a proibir o aborto. E desde cedo eles sempre perseguiram os homossexuais, cara. Eles sempre foram. Isso aí é de praxe mesmo. Isso é sabido por quem lê, né, a respeito. Daqui a pouco a gente volta para essa parte aí do feminismo, falar um pouco sobre a posição do Brasil, né? O pessoal fala que o Brasil é um país democrático, o Brasil é um país rico, e aqui você consegue colocar uma empresa e prosperar, e quando você vai para o Index of Economic Freedom, né, o Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, o Brasil está hoje, eu estou com ele aqui na minha frente, em 133, meu amigo. A posição, em primeiro lugar, nós temos Singapura, 84 pontos, e grande parte das pessoas não sabe o que é liberdade econômica, né? Eles acham que o Brasil é aquela democracia como a gente imagina, e falam dos países que são da Europa, os países europeus, que tem um governo progressista, porém liberdade econômica, ele não mete a mão. E aí, olha só a posição disso aqui, desse país, né? Os critérios aqui, depois você fala sobre isso,
porque tem muita coisa, né? Uhum. 4 critérios, e cada um desses critérios leva em consideração outros: Estado de Direito, que é direito à propriedade privada, efetividade judicial, vai pensando no Brasil aí, integridade do governo, isso é um dos critérios para o índice de liberdade econômica. Segundo critério, olha só, cara, tamanho do governo, Uhum. peso dos impostos, gastos do governo e saúde fiscal. Então o Brasil já estaria aí lá para 70. Uhum. Eficiência regulatória, liberdade para fazer negócios, legislação trabalhista e liberdade monetária. E por último, livre mercado, liberdade para comércio internacional. Você quer que uma empresa, você quer comprar um produto norte-americano, a gente que compra produto importado, chega aqui por 2,5 vezes o preço do produto, né? Com esses impostos. Liberdade de investimentos e liberdade financeira. O que é que você falaria sobre a liberdade econômica do país e essa colocação no índice de liberdade econômica, que hoje é de 133. Quem desejar acessar, estiver vendo esse vídeo, digita heritage.org, heritage.org. Então, Felipe, o que você fala sobre liberdade econômica, sobre o fato do Brasil estar aqui na minha frente, em 133, atrás do Sri Lanka, da Índia, da Ucrânia, que está em guerra, Guiné, deixa eu procurar um outro aqui que é para ficar mais... Esse eu nem conheço. Djibouti, o Brasil está atrás de Djibouti, da Arábia Saudita, El Salvador, cara. Tá na frente do país. O que é que você fala disso, Felipe? Então, cara, o Brasil, principalmente, eu gosto sempre de atribuir que a grande culpa é de Getúlio Vargas, tá? Porque ele foi um dos primeiros a construir esse imaginário extremamente estatista do brasileiro. O Bruno Gachaguen até fala que é o paradoxo, né? Bruno é muito bom. Gosto ele dele. fala que é o paradoxo. O brasileiro, ele tem desconfiança dos políticos, mas ama que o Estado faça tudo por eles. Ou seja, ele ama que o político seja responsável por criar leis e que cuide da vida deles, ao mesmo tempo que eles chamam todo político de corrupto e quer que todo mundo se dane. Eu chamo você de filho da mãe, mas quero que você pague minhas contas. Exatamente. Chamo você do que for, eu quero que você cuide da minha vida, cuide da minha propriedade, faça tudo por mim, me impeça, diga como eu devo educar os meus filhos. Garanta minha aposentadoria. Garanta minha aposentadoria, tudo, cara. Me dê assistencialismo, salário, piso salarial, esse tipo de coisa. Então, cara, o Getúlio Vargas, qual foi o trabalho de Getúlio Vargas? Ele... Que era, digamos, já havia esse ideal de progressista, né, na época? Sim. Ele era simpatizante do fascismo italiano, simpatizante do bigodinho alemão, tá? E ele que deu início, depois ao prosseguimento Brizola, esse tipo de pessoal aí, o PDT do Ciro Gomes, vem disso daí, tá? Então... o Getúlio Vargas, ele construiu no imaginário brasileiro o Estado, a ideia do Estado que é o paterno, que ele vai cuidar de tudo. A CLT veio de Getúlio Vargas, a Petrobras veio de Getúlio Vargas, a idealização de uma nacionalidade brasileira através do futebol. A carta do gordinho italiano, do Benito Mussolini, inspirou a CLT. Isso. Tem trechos lá. A CLT tem centenas de dispositivos, tá? Segundo a teoria... pelo menos a teoria marxista, a teoria dos progressistas, deveria ser o país em que houvesse mais refugiados para trabalhar aqui do que qualquer outro mundo, mas acontece o contrário. Um país que tem leis semelhantes às do Brasil, leis trabalhistas, é o México. E você não vê nenhum trabalhador americano cruzando a fronteira para o México por melhores condições de trabalho. Você vê mexicanos se matando, se arriscando para conseguir condições de trabalho dignas nos Estados Unidos. Tá. Que a propósito estão aqui em 25. Em 25. Atrás do Reino Unido. E já teve entre os 10 primeiros. No índice de liberdade econômica. Tá cada vez mais caindo. Olha só, os 7 primeiros, só para de repente ajuda no seu raciocínio: Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, Taiwan, garoto, e Estônia. Depois vem Holanda, Finlândia e Dinamarca. Aí pronto, começa, né? Estados Unidos vai estar em 25. 25, e já teve entre os 10 primeiros. Cara. Você falava do Getúlio. Sim, o Getúlio. Então ele trabalhou no imaginário coletivo essa espécie de Estado paternalista e se continua até então. Tanto é que você vê pesquisas sobre privatização, o brasileiro é sempre contra. Tá? O brasileiro no geral. Mas ao mesmo tempo, se você pesquisar, o brasileiro ele é contra o aborto, a favor da pena de morte, a favor de maior punição, uma punição mais rigorosa para crimes. Então você vê certos valores de direita no pensamento brasileiro, mas quando se trata de economia, o brasileiro ele é muito estatista, sabe? Então isso adora o Estado, né? Adora o Estado. A construção da Carta Magna, cara. Influência progressista total. Ao direito de propriedade que atenda à função social.
o direito ao trabalho, mas segundo a regulação, esse tipo de coisa. Então, você vê na própria Constituição uma série de dispositivos lá que dá ao Estado o papel de fazer absolutamente quase tudo. Então, isso o primeiro problema para mim é a Constituição. Tá? Não tô Vamos dizendo... falar nisso, vamos falar no artigo 5º já. Sim, nossa. A Constituição, isso aí, muita gente do direito vai ter um infarto, não sei o que lá. Nossa Constituição é maravilhosa. Cara, não adianta. Não importa o que tenha na Constituição, tá? É o que o Olavo até mesmo chamava de pensamento metonímico. Você fala, todos têm direito à saúde. O que você está querendo dizer é que todos têm direito à prestação de serviços relacionados à saúde. O Estado, ele não pode fazer você uma pessoa saudável. Isso é uma responsabilidade individual. E o brasileiro não tem coma zero... coxinhas, né? Exatamente, zero senso. Aquele político... Cristóvão Buarque, se eu não me engano, ele queria inserir na Constituição o direito à felicidade. O que seria o direito à felicidade? Se a felicidade do cara for ter uma Lamborghini, o Estado vai ter que dar uma Lamborghini pro cara. Diga aí. Então é um conceito completamente subjetivo. Nos Estados Unidos é o direito à vida, a liberdade e a busca, o direito à busca da felicidade. Se resume à propriedade privada, ao direito de construir o seu trabalho da forma que ele quiser. Então está muito enraizado nos Estados Unidos. Isso, cara, o Brasil é uma marmita, é um caldeirão. Sempre que eu falo do Brasil para qualquer pessoa que mora fora, a pessoa tem dificuldade de entender. É surreal, porque era um império, sofreu um golpe republicano, tá? A monarquia brasileira saiu do poder a chutes e pontapés de uma elite de cafeicultores unidos a uma elite de militares, e o ideal deles era copiar os Estados Unidos e os ideais revolucionários da Revolução Francesa, que estava em moda naquela época. E eles copiaram. A bandeira do Brasil foi idêntica à bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela, antes da gente ter esse tipo de bandeira. Que foi aí, graças à Revolução Francesa, que Burke lançou seu livro, Reflexões sobre a Revolução Francesa, e aí começou o pensamento conservador. Exatamente. Criticando tudo que estava acontecendo ali. Criticando tudo. Matança, que o pessoal fala que é... Foi um banho de sangue, Liberté, égalité, fraternité, que não coisa nenhuma. Até o Robespierre foi decapitado. Pô. Sim. O Robespierre foi um ditador desgraçado, cara. Matou muita gente. Então, os militares, eles tomaram o poder com o pensamento positivista, cientificista, inauguraram o que eles chamaram de república, e sempre houve essa dificuldade do povo brasileiro se encontrar. Qual é o regime para eles? Qual é a instituição perfeita para eles? E até hoje a gente passou por inúmeras constituições, inúmeros golpes de Estado, inúmeras confusões, escândalos de corrupção, e até hoje o brasileiro, ele não encontra sua identidade na política, nas instituições. O brasileiro, ele não se sente representado na Constituição, não consegue, né? Nem pela classe política, e tem esse problema do pensamento estatista, o que explica que a gente está nessa confusão toda. Porque um dos princípios, cara, para se ter liberdade econômica é que haja solidez nas instituições. Solidez, menos Estado, né? Menos interferência. Menos Estados, e tipo um Estado mais enxuto, que haja uma Constituição sólida. A Constituição brasileira é de 88. E antes de 88 veio tantas outras, cara. Você ser político é profissão. Ontem eu falei com uma amiga que ela está trabalhando numa cidade que eu dei plantão na época de acadêmico. Fui fazer estágio lá. Pouca gente sabe, mas faz mais de 20 anos que eu sou médico. Mais de 20. Aí eu falei, olha, eu trabalhei aí na cidade que você tá. Ela disse, foi? Eu disse, na época o prefeito era fulano de tal. Ele é de novo. 20 anos, o cara tá lá, bicho, prefeito não fica revezando. Quer dizer, inclusive tem prefeito que é prefeito de uma cidade e mora em outra. Vira um negócio, cara, vira um negócio. Eu já vi um prefeito de uma cidade que fazia residência lá em Recife, residência médica. E ele era prefeito de uma cidade. Entende? Pois é, tipo então isso é surreal. Se você explica isso pra um gringo, ele não entende. Ele não entende, cara. Entende que o cara matou, o cara estuprou e ele no Natal ele pode ver os filhos, ele pode ver a mãe, ele sai, ele tem um induto. Não entende que, por exemplo, a pena máxima do Brasil é de 30 anos. 30 anos. Não entende progressão de regime. Não entende. Isso buga. O cara fez todo tipo de desgraça e se comportou muito bem na prisão e vai ganhar progressão de regime. Vai ser pro regime ser bem. Você fez tudo que podia na sua vida, mas bom comportamento. Isso, então, é surreal pra ele. Você falou da Constituição aí, a gente vai entrar em feminismo agora, né? A chapa vai ferver para muitas mulheres que não aceitam isso. Mas no artigo 5º da Constituição, nós somos todos iguais perante a lei. Porém, tem leis específicas para as mulheres, né? A própria Lei Maria da Penha. Isso é outra coisa que gringo não vai entender. Sim. Olha, nós somos todos iguais perante a lei, que está lá no Revolução dos Bichos, mas uns são mais iguais do que outros. Sim, tem essa. Então, mas na verdade, cara, os gringos vão entender até tá pior na Europa. Em alguns lugares vai estar pior.
Nossa, cara, tem... Vai ter a Mary of the Penha lá também, né? A Sim, deles. nossa. E pior, cara, tem coisa pior na Europa. Então, aqui no Brasil tem esses mecanismos, por exemplo, a primeira bizarrice, o STJ, a súmula do STJ disse que a palavra da mulher, em questão de acusação de violência sexual, coisa do tipo, tem alto valor probatório. Pronto, valor de prova. Valor de prova. Isso contraria o princípio da ampla defesa, do contraditório e da presunção da inocência, principalmente. Presunção da inocência. Porque, ela fala que você, Felipe, bateu nela, acabou. Exatamente. Um amigo já passou por isso, viu, Felipe? Medida cautelar, né? Isso, ela agora foi fazer um BO. eu tô atualizado nisso. A medida cautelar, hoje não é mais o juiz, é o delegado. É o delegado. Então o juiz tinha que chamar o juiz 48, não, o delegado mesmo. A senhora está dizendo que ele fez isso na senhora, ela mesma fez um golpe lá, uma lesão nela mesma, e o cara tem que sair. E tem um projeto de lei que eu não me lembro agora, tem uma deputada aí do Piauí, eu acho que é do Rio Grande do Sul, não me lembro agora, que é para você, caso seja submetido a essa lei, você mudar de cidade. Não é se afastar 600, 1 quilômetro da vítima, da suposta vítima. Você tem que mudar de cidade. Então você tem tudo, seu emprego, você vive, para pagar até a pensão da criança, você tem que estar lá. Então é meio bizarro, né? Essas leis são meio bizarras, e eu até falo, o pessoal que é feminista, que se declara feminista, grande parte não lê sobre feminismo, né? Ela só aceita. Ah, é bonito o nome. Tem muitas alunas na faculdade que eu dou aula, né? Eu não debato porque o nível de conhecimento e de absorção do que você está falando, aí elas vão começar a dizer que é misoginia. E não é. Trabalhar com fatos. Elas não leem, né, não sabem o que estão defendendo e deveriam bater no peito, que algumas falam hashtag fora, né, fora Bozo. Mas um dos caras, eu não sei se é o presidente que mais sancionou leis pró-feministas. Eu acho que ele lê. Ele não lê, cara. Sabe quando você é professor de uma sala de aula de 100 alunos? Sim, sim. Aí você vai da ponta, você vai só dando X, ele não lê aquilo. Cara. Lei Maria Ferrer. Lei do feminicídio. Lei de violência psicológica. Lei de violência política. Esse eu tô por fora. O que é violência política? Pois é, o que é? Ninguém sabe definir. Vamos definir. O próprio parágrafo que define o que seria uma violência psicológica não sabe definir o que é uma violência psicológica. Eu li. Porque literalmente... Dá espaço, cara, pra muita coisa. Literalmente qualquer coisa pode ser encaixada ali. O meu namorado acabou comigo. Vou ali. Tô mal psicologicamente. Tô mal psicologicamente. Inclusive tem como delimitar a autodeterminação, esse tipo de termos completamente escorregadios e subjetivos. Teve um amigo meu amigo meu mesmo, cara, que ele tá sendo acusado de violência psicológica. E a ex-namorada dele é que era abusiva da relação. Sabe? Isso tem estatística norte-americana. Sim. 70% dos abusos, desses abusos aí psicológicos, são feitos por mulheres, executados por mulheres. Que foi a minha crítica àquele vídeo do Rasta. O Rasta não pode ter estudado aquilo. Sim. Eu gosto dele, ele é um cara inteligente, um cara genioso, tem um carinho especial pelas piadas, eu não conheço pessoalmente. Sim. Piadas inteligentes que ele faz. Ele veio até revisar algum dos seus posicionamentos, depois ele se reuniu com a galera Red Pill. Eu vi. Principalmente Mas com o aí Júnior já Machas. jogou depois que fez, amigo, não dá, né? Já virou meme, já usou a foto do Dom Sandro lá e começou a ridicularizar os caras. E não é isso, né? Que acontece. E você estava falando das leis. Lei Maria Ferrer. Então, você mente sobre um possível eslufo, vamos usar o termo aqui. Na verdade, a Lei Maria Ferrer é o que eu chamo de direito simbólico militante. E existe esse termo realmente na academia do direito. O que seria o direito simbólico? Ele tem um propósito unicamente de preencher o imaginário das pessoas com símbolos de uma ideologia. Por exemplo, a Lei Maria Ferrer foi aprovada para nenhuma mulher que está acusando o outro de violência sexual seja constrangida durante o tribunal com algum tipo de coisa. Só que já existem mecanismos jurídicos para repreender isso, inclusive quando... Nenhuma pessoa, né? Exatamente. Não só mulher. Inclusive quando a advogada de defesa lá do André Aranha fez aquilo tudo lá com ela, que ela ficou choramingando, logo depois o advogado foi repreendido e ele respondeu por aquilo. Já tinha mecanismo sobre aquilo. E tipo... Eles só cortaram aquele trecho, né? E exibiram como se a audiência fosse toda assim. Ela foi muito bem tratada em toda a audiência, cara. Muito bem tratada por todas as partes, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo advogado de defesa do André Aranha. O que era normal, cara. O bicho tá revoltado porque foi comprovado que foi uma falsa acusação, tá? E ela não falava só aquilo. Mas, enfim, isso tudo a Lei Maria Ferrer. Direito simbólico. Ela ganhou como prêmio por ter feito uma acusação falsa, uma lei no seu nome. A lei do feminicídio, o nosso Código Penal já contemplava. Já contempla, homicídio, né? Matou homicídio alguém, qualificado, que seria por motivo torpe, sabe?
Faça-se cumprir a lei. E Então- aí, pronto, isso leva a uma horda de pessoas que defendem isso. Pessoas que não estão habituadas a pensar. Pensar hoje é um privilégio, né? As pessoas têm dificuldade de perceber que as mulheres, como os homens, são seres humanos, podem ser pessoas de bem e podem não ser pessoas de bem. E a lei está aí para tentar minorar isso e nos auxiliar, né? Uhum. Então, na sua opinião, as feministas são... Elas dizem que os homens são opressores das mulheres. E as feministas são opressoras dos homens? Eu bolei essa pergunta aqui. Será que será? Será que as feministas são opressoras dos homens, né? Com esse lance de mansplaining, não sei o quê, interrupting, negócio troncho do caralho. O que você acha disso? Cara, hoje em dia, ironicamente, quem financia os grandes movimentos feministas são homens, magnatas, bilionários. Sim. Tá. Jorge Soros, através da Open Society, por exemplo, manejou aí mais de $50 mil para o Quebrando o Tabu em 2016. Isso tudo documentado, com Tudo provas, documentado, etc. tá lá descrito no site oficial da Open Society, que é do Jorge Soros. Isso aí é só um exemplo, tá? Tem várias quantias que o Jorge Soros despejou em organizações feministas, inclusive a organização Católicas pelo Direito de Decidir, que inclusive a justiça decidiu que elas não devem mais usar o nome católicas, porque não são católicas. Não são. A Igreja Católica é contra o aborto em todo tipo de caso, não tem brecha. E Você tem padres progressistas. ué, tem demais, cara. Tem catequistas progressistas. Então isso tá na base, cara. Houve uma grande infiltração também. Houve infiltração relacionada ao movimento comunista dentro da igreja também. Existem muitos infiltrados. O Gramsci foi um gênio, Nossa, né? demais, cara. Fazer isso aí, nesse colocar... sentido. Então você vê isso aí em todo lugar, cara. Todo lugar. Invadindo tudo que você possa imaginar. Tem uma frase que eu coloquei. Eu fui ontem. Ontem eu tava no plantão. Eu disse, peraí, deixa eu bolar umas frases aqui que pra gente falar e debater amanhã. As mulheres falam que tá faltando homem no mercado, né? E você nunca vai ver, por exemplo, uma mulher postar no Instagram com todo o respeito às profissões, como um pedreiro chegar assim, dizer, eu tô apaixonada por ele, porque a mulher, de uma forma geral, ela mira pra cima, né? Ela tira pro alto, ela mira no cara que é bonito, no cara que tem status, no cara que tem dinheiro. Isso se chama hipergamia, né? E o homem não se importa muito com isso, porque ele é um competidor por natureza. Então, esse lance tá faltando homem no mercado. Você acha que essa super, mega, hiper, uber escolha que as mulheres fazem nos homens, porque, olha, vou nos ambientes e tá cheio de homem solteiro, inclusive os caras que querem casar. Só que as leis hoje, meu amigo, Não ajudam. não ajudam. Uhum. Você casar, você pensa duas vezes. Tem um youtuber chamado Dom Sandro que ele fala, você entraria em um avião cuja chance de cair fosse de 80%? Não entraria. Hoje o casamento que der errado, porque 80% das vezes as mulheres que pedem o divórcio por diversas causas, né? Uhum. E a tendência é ela guiar para violência e não é. Ela abusou do cara mesmo, perdeu a vontade. E tem as leis a seu favor. Então, hoje, as leis impossibilitam até isso, até as relações, né? E a tendência é piorar. Sua visão sobre esse panorama, tá faltando homem no mercado, o que você acha? Eu acho que nunca vai faltar homem para mulher no mercado, porque o mercado funciona de maneiras diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. A disponibilidade de mulher para homem é muito mais difícil, né? E a disponibilidade de homem para mulher é muito mais fácil, né? Se uma mulher postar uma foto hoje em dia, o que vai ter de cabra dando em cima, elogiando... A gente rala aqui pro seguidor, né, Felipe? A mulher posta uma foto de bumbum lá, tem 1 milhão. Cara... Uma menina na Twitch bota um decote, pronto, consegue placa de vídeo de graça, consegue donate. Ela bota um decote e bota o poema lá de algum poeta. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Mas você tá ligado que houve uma junção de certos streamers na Twitch contra essas meninas que estavam, tipo, usando a Twitch só pra mostrar os peitos, usar o decote ali pra atrair seguidores e ganhar donate. Eles estavam falando que era competição desleal, porque os caras lá estão jogando na deles, aí chega lá um monte de mulher se mostrando. Elas vão jogar com decote. Vão jogar com decote. E tinha pior, tinha umas que faziam, por exemplo, o Twitch na praia de biquíni. Aí a Twitch pegou e falou o seguinte, tá proibido fazer isso, porque tem que ter contexto. Ou seja, não, na verdade as meninas estavam de biquíni jogando lá, normal, no quarto. Aí a Twitch pegou e falou, não, isso aí a gente vai banir. Tá fora de contexto. Tá fora de contexto. E sabe o que elas fizeram, cara? Elas botaram piscina de plástico no quarto e ficaram de biquíni lá. Sensacional empreendedorismo digital. E não foram banidas por isso, sabe? Pra quem tá assistindo aqui e não sabe o que é Twitch, não é Twitter.
É Twitch, uma Twitch, plataforma de stream. Plataforma de stream. O pessoal joga ao vivo e mostra lá as estratégias. TWITCH, Twitch, quem não sabe o que é. Nossa, eu tava com raciocínio. Sim, lembrei. Eu tava falando com uns amigos meus, eles disseram que tem garota fazendo 400 mil reais por mês com venda de conteúdo adulto, sem necessariamente haver nenhuma. Não que eu defenda isso, mas olha só, cara, você foi fazer seus cursos aí e tudo, a gente não chega nem perto disso aí, fora a quantidade de seguidor, né? Se eu postar uma foto sem camisa, vou perder seguidor, além de virem as críticas, né? Em resumo, cara, no mercado, por exemplo, a mulher ocupa a função de seletora e o homem de proativo. Quem manda no sexo é a mulher. Acabou, então exatamente. Não tá faltando quem escolhe homem. é ela. Ela você que tá escolhendo demais. Sim. Aquele cara do topo, lá nos 2%, ele tá ocupado. Ele tá com o direct dele cheio de mensagens. Sim. Igual a menina mais bonita, né? Uhum. Então, escolha menos, baixe a régua, que você vai conseguir ter jovens aí a favor de você, em busca de namorar, casar. Tem cara que quer casar, pô. Sim. Conheço. Muitos caras que querem isso. Deixa eu ver outro ponto aqui, Felipe. A gente fala muito na internet sobre valor sexual do mercado e tem a ver com isso, né? O tal do empoderamento feminino, que elas usaram esse termo. Colocam fotos, inclusive, de socialistas lá, a própria Frida Kahlo, né? As mulheres, Frida foi uma mulher fantástica, mas ela não fala, foi uma mulher fantástica, que teve um romance com Trotsky, que era um comunista, que matou muita gente lá na Rússia. Não fala. Não fala isso. E tem várias outras comunistas, não tá me faltando a memória agora. Cara, Simone de Beauvoir, por exemplo, né, que aliciava menores, né? Tem um ator muito bom, que é o E. Michael Jones, que ele escreveu Modernos Degenerados e também Libido Dominante. Tenho esse Libido Dominante, não comecei, Libido cara. Dominante. Tem a 600 síntese, cara, páginas. eu recomendo para todo mundo. A síntese da obra, o propósito do Libido Dominante é o seguinte, ele faz um DNA biográfico desses autores progressistas e relaciona com suas teorias. E a tese dele é o seguinte: boa parte das teorias progressistas e feministas, seja lá o que for, são racionalizações das vidas sexuais dos autores. Faz sentido. Eles teorizam aquilo que eles vivenciam nas suas vidas sexuais. Ou seja, a Wollstonecraft, ela cresceu como uma mulher de igreja, bem comportada, aquela coisa toda, cristã, e começou a se entorpecer pela ideologia da Revolução Francesa. E aderir à revolução sexual, contra a monogamia, contra o casamento, esse tipo de coisa, a mulher tem que ser livre. E acabou que ela entrou numa onda de depressão gigantesca. Ela chegou a se humilhar para um cara, por um bad boy, que não queria ela. Sempre eles, né? Exatamente. Era o Zé Droguinha da época. Inclusive propôs coabitar, tá? Aí o cara era casado e propôs, não, eu aceito ela podia que você ser a fique... outra, ela tá? não se incomodava. Então a questão aqui não é você atacar o autor, a vida pessoal do autor, mas você dizer que a sua vida pessoal, principalmente a sua vida sexual, está intimamente relacionada com aquilo que ele bota no papel, aquilo que ele teoriza, sabe? Então não é questão de você desqualificar a teoria atacando o autor. Você relaciona, né? Esse é o ad hominem. Isso aqui é diferente. Você relaciona a biografia do autor e faz, digamos assim, um diagnóstico psicológico e comprova ali por A mais B, através da biografia do autor, que o que ele escreveu no papel nas suas teorias sociológicas, políticas, seja lá o que for, na verdade foram racionalizações de suas vidas pessoais. Experiências, né? Que aí entra a Beauvoir. A Beauvoir tinha um relacionamento conturbado com Sartre, era um relacionamento, entre aspas, aberto, o Sartre mandava nela, ela, digamos assim, aliciava menores para inclusive fazer sexo com eles também. Com ele também. Ele e ela, né? Ele e ela. E vários alunos passaram por situações de abuso mesmo. Nesse cara, tipo de é impressionante, e isso passa, tipo, o pessoal progressista não enxerga. Inclusive, cara, uma coisa interessante, o Sartre não só mandava nela e ela era basicamente escrava do Sartre. O Sartre, quando elogiava Beauvoir, falava que ela tinha a inteligência de um homem. Nossa. Como isso seria encarado hoje? Imagina hoje. Cancelamento, sai do podcast tipo Monark, né? O Monark tava lombrado, falou aquele negócio lá que então, fora de contexto. A Alexandra Kollontai declarava numa carta que estava grávida e não ligava para quem era o pai, porque o ideal dela era a construção de uma sociedade em que as mulheres simplesmente engravidassem mediante a revolução sexual, não sabia nem quem era o parceiro e submetia seus filhos à criação estatal, a criação pedagógica estatal, e que fosse livre o sexo mesmo, cabines sexuais, esse tipo de coisa, que não houvesse monogamia, construção de família, nenhum tipo de noção desse gênero.
E você vê isso na linha feminista inteira. Falar luta por igualdade, luta contra a violência. Se você pesquisar todas as feministas, você vai ver que poucas falaram de violência contra a mulher e muitas se falaram a favor da revolução sexual, Liberdade contra a monogamia, sexual, contra a isso. heteronormatividade, contra o capitalismo, a favor da revolução socialista. Você vai ver isso em toda. Alexandra Kollontai, Firestone. Firestone falava que a vida sexual deveria se iniciar através dos pais, com os filhos. Então Cara, que loucura. tem todo tipo de loucura sendo propalada E por isso aí. tudo disponível para quem Isso. quiser ler, mas as pessoas não querem. Eu comprei um livro, cara, que é O Homem Domado, da Esther Vilar. Esse não existe, ele chegou todo empoeirado, que foi num sebo lá no Rio Grande do E Sul. vai lembrar, a Esther Vilar era feminista. Feminista. E ela detona esse comportamento Assim como aí. Camille Paglia também. Camille Paglia também. Que se determina feminista e é crítica do movimento feminista. O livro, na sua concepção, o livro Frankenstein, que é da filha, né, de Stonecraft, que é a Mary Shelley. Você acha que tem alguma influência aí nessa visão da Mary Stonecraft? Tem totalmente a ver, cara. Isso aí é falado pelo Michael Jones em Libido Dominante. A construção do Frankenstein representa justamente a mentalidade conturbada da autora sobre a questão da humanidade. Interessante isso, cara. É muito interessante. O E. Michael Jones fala tudo isso detalhadamente, cara. E ele usa cartas escritas pelos autores. Ele prova, ó, fulano de tal foi para os Estados Unidos, fez isso e aquilo, viveu uma vida boêmia, fez não sei o que lá. Por exemplo, determinada autora progressista, ela era casada, traiu o marido, e ela criou a teoria de que a monogamia não presta, de que a fidelidade, na verdade, era uma construção social do patriarcado, que não deveria existir exclusividade monogâmica, esse tipo de coisa. Ou seja, às vezes a pessoa fazia uma besteira, entrava em dissonância cognitiva. O que seria dissonância cognitiva? Você vive uma vida dupla, você vive uma vida que está contrariando aquilo que você acredita. Então você modifica aquilo que você acredita para ficar de acordo com aquilo que você está vivendo agora. Entendeu? Sim. Então, basicamente, a pessoa ela era cristã e ela começa a viver uma vida de adultério. Ela deixa de acreditar no cristianismo e passa a defender o adultério, passa a defender a poligamia, o poliamor, esse tipo de coisa, porque Escreve agora... um livro depois... Porque fica bem conscientemente, ela não quer ter a culpa. Então, sempre a dissonância cognitiva é um escape, um mecanismo psicológico de escape do sentimento de culpa. Então, a pessoa, ela nega aquilo que ela acreditava, mesmo que para ela tenha sido a verdade absoluta, e ela passa a acreditar em algo novo de maneira conveniente, ou então distorce e faz a versão dela própria. E defende aquilo, né? E Escreve defende um livro, aquilo. uma teoria... Exatamente, teoriza. Alguém leu. É literalmente racionalizar as paixões sexuais, as experiências pessoais. Faz sentido. Então, se os homens são mais fortes, se os homens eram protagonistas do patriarcado, por que é que eles não tomam o poder de volta? Já que é tão fácil assim. Os homens estão muito... Quem é que tem realmente o poder, né? Não é? Quem tá com poder, afinal? Como é que a sociedade é tão patriarcal, né? Que eu tava uma vez paquerando uma moça que eu não conhecia pessoalmente, paquerando pelo WhatsApp, e aí ela dizendo, não, mas o que é uma sociedade patriarcal? Eu disse, não tem uma sociedade patriarcal, não, é matriarcal. Que sociedade patriarcal é essa que aprova uma lei atrás da outra num congresso cheio de homens? Sim. Onde é que patriarcado vagabundo é esse? Bichuruca. Aí ela me bloqueou. Perdi. Já era. Foi debater, perdeu, né, pois cara? Não dá. Debater não dá. Eu gosto sempre de falar isso. Nunca houve mais protetivo para as mulheres do que o patriarcado. Que existia, o patriarcado. O homem protegia a mulher, homem protegia, mas ele ocupava cargos de liderança porque ele se sacrificava. Ou seja, havia um dever atrelado ao direito. A questão da participação política. Você acha que as mulheres antigamente queriam participar da política? Aí, pô. Tava nem aí, pô. Conversar. A política era uma consequência do dever de sacrifício do homem nas guerras e na atividade militar. E hoje não era tá muito ainda, correlacionado. Né, Felipe? Você tem, parece que uma cota para político, 30% ele sai correndo atrás de mulher para preencher. Sim. Elas isso não acontece querem. muito. Elas não querem a política. Não querem, é perfil. Na medicina, eu posso falar isso com propriedade, tem muito. Se vai na ortopedia, eu tenho duas amigas ortopedistas. O restante, amigo, é homem. Você vai para um congresso de ortopedia, é homem. Porque e onde tem parafuso no osso, é furadeira. E o que tem mais, cara, na pediatria? Mulher. Mulher. Por quê? É escolha livre. Mas as pessoas e na área não entendem de isso. anestesista, que tem mais? Mulher. Tem mais anestesista mulher? Depende. Hoje está acontecendo tá acontecendo um fenômeno. Na cirurgia geral. Isso eu vejo, e a gente já tem dados sobre isso.
As mulheres estão em mais de 60%. Elas entraram como trampolim. A gente chama a residência trampolim. Você faz uma para ter que fazer outra. Sim. Que é cirurgia plástica. Você só faz se fizer geral. Sim. E, entre outras, né? Cirurgia do câncer, cirurgia etc. Você faz se fizer geral. Então, ultimamente, tem muita mulher, como nas universidades americanas, né? Saiu a estatística, 60% da ocupação das universidades, sexo feminino. Então, não é o feminismo que deu certo, é escolha, é questão de padrões, e tem um auxíliozinho aí também das leis, né? E isso daí já foi comprovado vastamente por uma grande literatura científica. Anestesista é mais homem mesmo. É mais homem, anestesista. De fato. Ou seja, ganha mais, existe um certo sacrifício a mais na questão da formação. Que é outra falácia, né, Felipe? Exatamente, os homens... salário maior. Exatamente. Qual é a falácia por trás disso? Homens ganham mais que mulheres? Sim. Mas é por razões discriminatórias? Não. É porque os homens eles estão mais dispostos a adotar os sacrifícios necessários para ganhar mais. E eles vão mais para especializações de determinadas profissões que ganham mais e que exigem mais sacrifício também. A mulher, na relação de conforto-salário, ela prefere mais conforto do que maiores salários e o homem prefere maiores salários e menos conforto. Tanto é que os homens eles estão mais presentes nos trabalhos que têm maior periculosidade, sabe? Maior insalubridade, os homens estão mais presentes. Em relação às profissões de médico, por exemplo. Não tem uma CEO de tal empresa, mas não tem uma pedreira também, pô. Pedreiro, 98% é homem. Vai querer equalizar só CEO, vamos fazer meio a meio aqui. Catador de lixo. Cara, você me lembrou... Trabalhar nas minas de carvão. Não vai. Não vai. Você tava me falando, eu me lembrei, eu falei com uma amiga minha, sabe quando? Sábado. Ela tá em Recife, ela vai assistir esse vídeo, ela vai lembrar, que ela me contou, não vou dar o nome dela, mas ela optou por anatomia patológica. Sim. É uma especialidade que você vê lâminas, células cancerígenas para dar diagnóstico de câncer ou não câncer. Então você passa o dia em contato com pedaços de pessoas. Você não vê pessoas, você não tem ninguém se queixando, doutor, eu vim agora meia-noite porque amanhã de manhã eu tenho um compromisso. Você não vê. Aí ela estava indecisa. Foi dar um plantão. No outro dia, ela disse, Franklin, é o que eu quero mesmo. Eu não quero mais isso, cara, porque é passar a noite acordada, é atender bobagem. Perfil. Você vai para certos panoramas de profissões, tem mais mulher do que homem e vice-versa, né? Vai variar. E eu queria saber qual a dificuldade da pessoa entender isso. Não é. Você começa a pensar que é viés de confirmação. Mau-caratismo, né? Porque é o seguinte, a esquerda ela acredita no socioconstrutivismo, o movimento feminista. Então a terceira... Que é de esquerda, diga-se de passagem. Se não for, Exatamente. Se for feminista, é de esquerda. O que é o socioconstrutivismo radical? Tudo é construção social. Não existe nenhum tipo de determinismo biológico e nenhum tipo de influência biológica natural. Não existe a chamada natureza humana. O ser humano é uma tábula rasa a ser preenchida pelo meio, em absolutamente tudo. E a gente sabe que isso é falso. Então isso fundamenta a teoria da ideologia de gênero, que surgiu a partir do século... Da década de 60. Simone de Beauvoir falou, não se nasce mulher, né? Você se torna mulher. Tem até um vídeo dela. Exatamente. Na terceira onda do movimento feminista, elas estão indo além. Já estão declarando que mulher sequer existe. Não existe mulher, não existe homem, não existe nada. Então você pode ser qualquer coisa. Existem tantos gêneros quanto existem pessoas na Terra. Então se você quiser inventar um gênero novo agora mesmo, sou marciano, lésbico, bissexual, sei lá. E você inventa agora... Já vi pessoas assim na internet, é impressionante. Gênero fluido. Alguma hora eu me sinto hétero, outra hora eu sinto lésbico, outra hora eu me sinto homem, outra hora... Então, todo esse tipo de anomalia surge do socioconstrutivismo, porque se não existe natureza humana, você pode ser qualquer coisa. E se você pode ser qualquer sexo, você pode ser qualquer espécie também. Tem existe gente body modification, né? A pessoa muda, eu vi isso aí, o cara vira lagarto, vira qualquer coisa. Passou um dia desse, acho que é em Curitiba, tu vai ver lá, vez quando tu for no shopping. Não vou o pessoal, fugir. O pessoal que tava, uma pessoa que se sentiu cachorro lá. E foi Sim. Você viu esse vídeo? Sim, eu vi esse vídeo. Tem até um ganso, tem uma mulher que levou um pato pra passear. Paraná é a Rússia brasileira, né? É tudo ao inverso que acontece lá. Sensacional. Cara, muito boa essa conversa. Tem várias outras coisas aqui. Não vai dar pra gente falar de tudo, então já fica marcado o próximo encontro. De repente, lá em Curitiba, quando eu for. Perfeito. Coloquei uma frase aqui: o progressista é um erro na Matrix. Você curte as obras das irmãs Wachowski? Matrix? Não li ainda. Não li, mas viu os filmes? Com certeza. Então eu falei que o progressista é um erro na Matrix, que seria uma coisa contextual. Eu tinha que contextualizar para falar. No encerramento da nossa conversa, na conversa de vários convidados que vêm aqui, tem sempre uma sessão de bate e volta. Certo. E o que é essa sessão? Eu falo uma palavra, você tem 2 palavras para responder. 1 ou 2 palavras, a sua impressão sobre, e você pode pular.
Você pode dizer, não, prefiro não falar. Tá. Então eu vou falando e você devolve. Beleza. Tá? Vamos lá, começar. Empoderamento feminino. Besteira. Mídia ninja. Chapa branca. Quebrando o tabu. Mídia paga. The Intercept. Fake news. Amber Heard, que não falamos sobre ela. Abusadora. Johnny Depp. Vítima. Blue Pill, não. Blue Pill também. Will Smith. Blue Pill é pra ele. Will Blue Smith. Pill total, gado. Alexandra Kollontai. Subversiva. Simone de Beauvoir. Hipócrita. Betty Friedan, na mística feminina. Hipócrita também. Mary Wollstonecraft. Doida. Ana Caroline Campagnolo, nossa deputada de Santa Catarina. Extremamente inteligente. Lula. Bandido. Paulo Freire. Desastre pedagógico. Bolsonaro. Um patriota. Feminismo. Subversão e degeneração. Socialismo. Errado. Lenin. Ditador. Stalin. Genocida. Mao Tse Tung. Genocida ao quadrado. Vai faltar o extremo, né? Esse aí foi o que Extremo. matou mais, né, Felipe? 60 Mao Tse Tung. milhões. 60... E as pessoas não E se atêm pouco a se isso. fala. Se fala mais do Stalin do que dele. Talvez até para chegarem as imagens, as notícias aqui pela cortina de ferro que eles criam lá, né? Sim. Pol Pot, Polônia. Ditador. Sanguinário. Venezuela. Desastre humanitário. Nicolás Maduro. Ditador. Putin. Ditador desinformante. Macron. Gado. Pode falar, sem problema. Macron não vai ver esse vídeo. Primeiro-ministro canadense Justin Trudeau. Gado Blue Pill. Cuba. Uma prisão. Fidel Castro. Ditador homofóbico verdadeiro. Homofóbico, diga-se de passagem. Che Guevara. Outro agitador homofóbico. Bruno Garchagen. Inteligente e culto. Danilo Cavalcante, que devia estar aqui do lado. Inteligente e gente boa demais. Brasil Paralelo. Excelente projeto. Rasta. Engraçado pra caramba. Paulo Cogos. Um bom cara, porém discordo muito. Discorda de muita coisa. E para concluir, meu amigo, você vai embora, então eu não podia deixar de concluir. Seguindo aquelas regras de discurso, tem que concluir com emoção. A praia de Ponta Negra. O que é que você diz? Afasta. Afasta. Sim. Já foi uma coisa bem bonita, né, no passado. Sim. Hoje em dia afasta as pessoas. Eu morei em Natal, né, cara? E era fantástico. Podia subir no Morro do Careca, acredita? Sim. E, tipo, você vê que a estrutura da orla, ela afasta as pessoas, ela não chama. João Pessoa, ao contrário. Eu não sou o cara mais praieiro desse mundo, não, mas quando eu venho pra João Pessoa, eu fico colado, cara, né? Uhum. Em Cabo Branco. Porque é uma orla que chama as pessoas, Chama é algo as pessoas. convidativo e algo Realmente prazeroso. em Ponta Negra, aquele buraco, né? Você tem que Nossa. descer ali. E a orla ali é completamente acabada, cara. Não tem fiscalização nenhuma, ninguém tá nem aí. E sem falar na Praia do Meio, por exemplo. Praia do Meio. Esgoto ali conectando com a verdade. praia, cara. Um descaso verdade. total. Então, qual seria, pra gente concluir, daqui a pouco, suas considerações finais, uma praia lá de Natal que você disse, pô, eu conheço Pirangi também, eu conheço muita coisa lá. Uma praia dos arredores ali. Isso, você pode dizer, pô, essa aqui eu vou pra descansar, porque é bonito, é agradável. Cara, eu posso dizer Genipabu ali. Genipabu. Pipa, o que você diria? Pipa eu ainda não fui, acredita? Não acredito. Acredito, eu ainda não fui pra Você Pipa. é potiguar. Sou potiguar e não fui pra Nunca Pipa. foi em Pipa. Nunca fui pra- Impressionante. Tem Na verdade, 2 semanas cara, pra ir. Uma coisa interessante, no começo do ano passado eu ia pra Pipa e no meio do caminho mudamos o percurso e viemos pra João Pessoa. Incrível. Aí eu vim pra João Pessoa pela primeira vez. Agradecemos aí a preferência. Meu amigo, eu quero agradecer muito você ter se disposto a vir de Natal para conversar aqui, esse bate-papo interessantíssimo. Tinha muito mais coisa pra gente falar Sim. aqui até a noite, só que o tempo não permite.
seu tempo para suas palavras, considerações finais para que a gente encerre mais um Red Talk. Cara, eu quero agradecer imensamente o convite, agradecer todo mundo aqui da equipe, dos bastidores, agradecer o meu amigo Daniel, que trouxe até aqui. E foi um enorme prazer, cara. Bora repetir isso daí. Vamos repetir. Teve pouco tempo, cara. Foi pouco tempo. Dava pra conversar até. Na próxima tomar uma cerveja, conversa. Sem dúvida. A gente bota um vinho aqui e bate um papo. Show de bola, cara. Muito bom. Muito obrigado. Até o próximo Red Talk.